Bom dia, família de Deus. Você, meus irmãos, meu xará, Nilson Bradão, meu irmão Macir, meu querido irmão, aí do Ceará, meu irmão Antônio, meu irmão Paulo Roberto, meus irmãos de todo este meu querido Brasil, são muitos. Vai aquele abraço e um beijo no coração de todos vocês. E eu tenho uma palavra para nós nesse momento, dia 10 de dezembro de 2023. E a palavra é essa: as Escrituras Sagradas. E a Bíblia é sagrada também? É o tema da mensagem. A Escritura é sagrada. E a Bíblia é sagrada? Meu irmão, muita gente, você que talvez não me conhece, eu sou seu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Estou muito contente. Se você ainda não inscreveu, inscreva no meu canal, curte e divulga para aquelas pessoas que muitas vezes estão sofrendo dentro do sistema. Existem pessoas que entram aborrecidas e saem aborrecidas, sai pior do que entrou dentro desse local, porque isso é apenas um show e espetáculo que se apresenta lá dentro. Porque, na verdade, culto a Deus se cultua pelo Espírito. É mente limpa, é mente sadia. Você se cultua a Deus com o teu espírito. O espírito que está em você se cultua a Deus. Agora, esse local é um lugar de show. Primeiro eles apresentam um show, depois apresentam um espetáculo. Faz aquele espetáculo, chama o povo na frente, e faz aquela lambança toda aí que você já sabe. Não nem eu explicar. Bem, mas o que eu quero dizer a você sobre as Escrituras? As Escrituras, ela é conhecida pelo judeu como escrito sagrado. E a Bíblia? A Bíblia é um livro. Não tem nada a ver com a Escritura. A Bíblia é um livro feito pelo romano. Quem fez no século IV, por volta do ano 375, mais ou menos 300, levou 16 anos para traduzir. Por volta do ano 370, mais ou menos, começaram a fazer este livro chamado Bíblia. Mas eu pergunto, ela é sagrada? Bem, então o que eu quero dizer é que a Escritura Sagrada, os escritos sagrados, eles pegavam couro de animal, de camelo, de jumento, de boi, de cabra, curtia aquele couro, depois eles cortavam aquelas tiras de couro, escrevia, enrolava, guardava. Era guardado no templo, como se diz, debaixo de 7 chaves. Não ficava na mão de qualquer um. Papiro. O que é papiro, irmão Nilson? Existia em Israel uma madeira, uma árvore, que eles tiravam as fatias como uma mortandela. Como fatiar uma mortandela bem fininha dessa madeira. Ela dava bem fino aquelas fatias. Então eles tiravam aqueles pedaços grandes e ali eles escreviam. Escrevia também em pano, aquele pano grosso, aquele pano bem forte. Escrevia em tábuas de pedra, que existia um tipo de pedra que soltava mais ou menos uma pedra mais ou menos de 1 centímetro e pouco, era a grossura de um dedo assim, soltava aquelas fatias. Eles escreviam também em pedra, como Moisés escreveu na pedra. Então, era comum. Isso era chamado de escrito sagrado. Quem começou a escrever? Quem começou a escrever foi Moisés. Mas, como Moisés escreveu o início do mundo, como iniciou o mundo,
como Deus começou, que nós olhamos para o capítulo 1 de Gênesis, diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. No versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia sobre a face do abismo. A Bíblia diz sobre a face das águas, outra sobre o abismo, tudo bem. Bem, então ali não havia nada. Aí começou Deus a criar. Ele criou primeiro, depois ele começou a formar. Então nós vemos, para que não haja dúvida, primeiro Deus criou, depois Deus formou. Você criar uma coisa na sua imaginação, você pode pegar um papel e criar um desenho, fazer uma casa aqui, um banheiro aqui, um quarto aqui, uma churrasqueira aqui, um quarto para guardar, uma garagem para o carro, uma piscina aqui. Você pode criar. Mas para você formar, você tem que pôr a mão na massa. Você tem que trabalhar. Colocar ali um arquiteto, ou você mesmo, cavar ali o alicerce, broca, tudo, e começar a formar. Então foi o que Deus fez. Deus criou primeiro, depois Deus formou. O homem não tem, a própria teologia não dá explicações. Fala que do versículo 1 para o versículo 2 se passou 80 mil anos. Isso é a teologia que diz. Agora, a criação do homem, a formação do homem, eles não têm data. Porque primeiro Deus criou o homem, depois Deus formou o homem do pó da terra. Bem, então, como Moisés ficou sabendo disso? Você fala, como é que Moisés, quem começou a escrever as escrituras sagradas? Foi Moisés. Como Moisés escreveu, se Moisés não estava lá? Na minha mente, eu achava assim, que o Espírito Santo veio sobre Moisés e entrava em Moisés e falava, Moisés, Deus fez assim no início, Deus fez assim, e Adão, Eva, os filhos, Abel, Caim e tal, e Deus trabalhava pelo seu Espírito na mente de Moisés. Ou um anjo vinha, ficava ao lado de Moisés, citando para Moisés. Isso era o que eu imaginava. Mas depois lendo, e cheguei ao conhecimento. Porque você quer conhecer, você tem que ler. Você tem que buscar. Vai nos documentários. Se você não gosta de ler, eu li muito. Eu lia muito. Lia livros sobre livros, centenas de livros eu li, para saber. Hoje você não precisa mais ler, hoje você vai nos documentários. Eu sou um homem aposentado. Eu tenho tempo de folga. Eu busco. E fico sabendo. Existe documentário aí de 6 horas, de 8 horas, 10 horas de documentários sobre a origem das escrituras e depois da escritura a Bíblia. Você chega diante do seu computador e pergunta qual é a origem da Bíblia. Como a Bíblia foi formada. De onde ela veio. Quando ela começou a ser escrita. Quando ela terminou. Quem são os autores. Aparece escrito lá que começou com os escritos sagrados e a Bíblia não tem nada a ver, que a Bíblia vem da palavra grega. A palavra grega, livro, quer dizer, é uma palavra grega. Bíblia quer dizer livro, no grego. Bem, então Moisés, naquele tempo, para você ter uma ideia mais ou menos, é o seguinte, tudo que acontecia era contado de boca em boca. Então Adão viveu 930 anos, está lá no capítulo 5 de Gênesis. E lá pelo versículo 5, 6 você vê ali. E Metusalém viveu 969 anos. Está lá no capítulo 5, versículo 27 de Gênesis. Bem, então, naquele tempo, se você olhar, Noé conviveu com esses homens. Porque o que aconteceu com Adão, ele passou para os seus filhos. Que Deus vinha, você olha que Deus vinha pelo amanhecer conversar com Adão. Então Deus conversava com Adão, dialogava com Adão, Deus gostava de conversar com o homem até no dia em que ele pecou. Pecou não, isso é, desobedeceu. Como eu disse, não havia pecado naquele tempo. Quando ele desobedeceu, o pecado veio através da lei.
Então Deus expulsou Adão do paraíso. Adão tinha o maior privilégio no paraíso, e Deus expulsou ali. Bem, Moisés aprendeu através do quê? Porque Noé já vivia, porque o dilúvio veio a existir, segundo a teologia, os estudos que eu fiz, 1557 anos depois da criação de Adão. Então, nesse tempo, Noé tinha 600 anos. Então, Noé conviveu com Adão, um pouco com Adão, e conviveu também com Metusalém. Então, conviveu com os filhos de Adão, com os filhos de... Então, eles contavam. Então, isso veio vindo. Noé passou isso para os seus filhos. Seus filhos passou isso para os seus netos. E isso veio vindo. Chegou até Tera. Tera é pai de Abraão. Abraão passou a isso. Ele passou isso para Abraão. Abraão passou para Isaac. Isaac para Jacó. Jacó passou para os seus filhos. Vieram para o Egito. O que eles faziam no Egito? Eles aprenderam a ler e escrever? Não, naquele tempo foi somente Moisés que foi criado como um dos filhos da filha de Faraó. Moisés vivia dentro do palácio e aprendeu toda a cultura egípcia. Mas o povo hebreu vivia fazendo tijolo. Então ele não tinha conhecimento nenhum. Quando Deus levanta, eu estou abreviando para não tomar muito tempo, quando Moisés mata um ali dos que era egípcio, porque estava maltratando um dos hebreus, ele descobriu que ele era hebreu, ele fugiu. Ficou 40 anos, casou com a filha de Jetro, e ele vê a sarça queimando, ele aparece, como vocês já sabem, tal, e Deus fala com ele. Ele vai no Egito e tira aquele povo. Então, quando ele tirou aquele povo, como é que Moisés ia saber de Adão, de Eva, tudo que aconteceu? Contado de boca em boca. Então eles foram contando para Moisés, Moisés escreveu todo o livro de Gênesis através das histórias do povo hebreu, que quer dizer, hebreu porque veio de Abraão. E depois, dali para frente, Moisés tomou conhecimento de tudo que aconteceu no Egito, as pragas, a saída e tudo, Moisés. E Moisés começou a passar essa instrução para os escribas. O que é escriba? A palavra já diz tudo. Escriba vem da palavra escritor. Moisés foi ensinando esse povo foi ajudando Moisés, porque Moisés não escreveu isso sozinho. Porque o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Número, tudo foi escrito por Moisés. Chegou Josué, Moisés morreu. Lá no capítulo 34 de Deuteronômio. E lá no versículo 10, né? Ali nós vemos ali que Moisés estava morto, Moisés morreu, Deus levanta Josué. Mas os escribas continuam escrevendo o que acontecia no templo, na vida dos reis, na vida dos profetas, na vida do sacerdote, nas histórias do povo, no acontecimento, o que acontecia com o povo, a maneira que o povo vivia, a comida que eles comiam, todo o trajeto daquele povo, as guerras, tudo era registrado pelos escribas. E isso era considerado escritos sagrados, escritos sagrados. Foi por isso que Jesus, em todo o seu discurso, ele nunca diz Bíblia, ele dizia Escritura. Lá no capítulo 7:37 de João, todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água fluirão do seu ventre. Lá no capítulo 5:39 de João, ele diz, examinai as Escrituras, que são elas que de mim testificam. Você quer saber de mim? Examine as Escrituras. Outra vez ele usou a palavra Escritura, lá 22 e 29, falando ali para aquele povo que estava falando sobre a mulher que tinha casado com 7 maridos. Errai por não conhecer a Bíblia? Não, por não conhecer as Escrituras, 22 e 29 de Mateus, e nem o poder de Deus. Depois nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo
Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois, outra vez, ele diz, lá na segunda carta de Timóteo 3,16, toda a Escritura, ele não diz toda a Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada para corrigir, para redarguir, para ensinar, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Mas ele não citou isso, esse livro. Então, a pergunta que eu te faço, é Escritura ou Bíblia? Tem gente que não tem conhecimento. Para eles é tudo a mesma coisa. Não, a Bíblia é sagrada. Não, que é sagrado, que era considerado sagrado, eram os escritos sagrados feitos em rolo, feitos em papiro, que estava dentro do templo. Mas isso daqui não, porque a palavra de Deus, ela não é papel com tinta. A palavra de Deus é espírito. Jesus disse isso. As minhas palavras são espírito e são vida. E o apóstolo Paulo diz que a letra, ela mata. Mas o espírito, segunda carta de Coríntios 3 e 6, o que edifica é o espírito. Então, meu irmão, voltando, para você saber, muita gente entra dentro da igreja. Uma vez um pastor falou assim, a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus ou não? O que vocês falam? Eu falei, não é. Como não é? Eu falei, não, a Bíblia, ela apenas é um livro que contém. Não, ela é. Eu falei, ela contém. Que a palavra de Deus não está presa em papel. A palavra de Deus, ela é espírito. Ela existe com ou sem. Se destruir todos os livros que cita a palavra Deus, Deus continua existindo e a sua palavra continua a mesma coisa. Porque a palavra de Deus, ela não morre. Ela permanece. As minhas palavras são espírito e são vida. Bem, então o que aconteceu? Quando Constantino se dizem, uns se diz que foi sonho, outros diz que ele viu essa visão quando ele estava na beira do rio. Ele viu essa visão. E ele viu uma cruz em chama que descia do céu. E ele foi ter com seus conselheiros e diz, majestade, esse é o símbolo do cristianismo. A partir daquele momento, ele deixou de perseguir o povo que acreditava em Deus e diz que ele seria também seguidores de Cristo. Então, o que eles fizeram? Isso foi no século, já no início do quarto século, ali pelo ano 305, 310. Foram em Jerusalém, pegaram todos os escritos, foram lá na Ásia e pegaram o livro do Apocalipse, o livro de Revelação, que não tinha nada a ver, que Apocalipse não foi escrito nem para os judeus e nem tão pouco, muito menos para os gentios, foi escrito para a Ásia, para os judeus que estavam dispersos na Ásia. Eles foram lá buscar, na Grécia, por onde passou o apóstolo Paulo, eles foram buscando, foi tal. Por isso que eles dizem que Paulo escreveu 5 livros para Corinto, que é a cidade da Grécia, que é uma cidade que fica na Grécia, e só 2 aparecem aqui dentro. Pedro escreveu um livro do Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, não está aqui dentro. Moisés escreveu um livro de revelação, não está aqui dentro. Paulo esteve na Arábia por muitos anos, escreveu vários, nenhum está aqui dentro. Esse livro foi mexido. É como um carro. Um carro, quando ele acaba de fabricar ele vai numa esteira, coloca a roda, coloca uma coisa. Quando ele chega lá no fim da esteira, o carro está zerado. Termina. Mas desde o momento que aquele carro é ligado e dirige ele até o pátio, para colocar o carro lá no pátio, ele deixa de ser um carro zero. Porque o velocímetro dele já foi mexido. Ele vai lá, está marcando 200 metros, 300 metros, 400 metros. Girou ali em volta da fábrica para entregar. Então, esse livro não é o livro original, escrito pelos escribas, escrito pelos homens lá no início, de que foi escrito por um padre. Padre Jerônimo, no século, isto é, no 4º século, era um teólogo, aprendeu a língua hebraica, ficou 16 anos dentro de um convênio, escreveu tudo à mão.
levou 16 anos, terminou no ano 382, ele terminou este livro. Então ele deu o nome de Bíblia, que significa, traduzido para do grego, tá? Como Bíblia. Mas isso é um livro. Agora eu pergunto, esse livro é sagrado? Se esse livro foi mexido e remexido, como eu disse, um carro, quando ele sai, ele é zero. Ele mexeu, já deixa de ser um zero. Os escritos sagrados estavam lá no templo. Jesus nunca citou Bíblia, ele citava as escrituras sagradas, escritos sagrados. Os homens foram lá, mexeram, remexeram, tiraram, puseram, acrescentaram, mudaram, fizeram um monte de coisa. Eu pergunto, esse livro é sagrado? Então tem gente por falta de conhecimento. Irmão, a Bíblia é não sei o quê, porque a Bíblia é um livro santo, tá. Não, irmão. Isso daqui foi adulterado. Isso aqui foi mexido. Isso eles puseram, acrescentaram, fizeram o que eles quiseram. E depois da primeira Bíblia que saiu foi a Vulgata. Da Vulgata já saiu milhões e milhões de Bíblia, uma gráfica, a Bíblia linguagem de hoje, a Bíblia não sei o que, a Bíblia não sei o que. Eu conheço pregador aí, eu conheço um pregador aí tá com 50 Bíblias. Tem 50, eu pergunto para quê? Eu tenho essa, uma só. Aqui diz nas 50, diz nessa aqui. Não adianta mudar, o significado é o mesmo. Então as gráficas tentam mudar, e muda para lá, muda para cá, mexe para facilitar. Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia das crianças, Bíblia não sei do que, Bíblia de estudo, Bíblia com índice para facilitar, Bíblia com letras vermelhas onde Jesus falou. Tudo isso é comércio. Isso aqui virou um verdadeiro comércio, isso é comércio. Porque essas chamadas religiões evangélicas nem precisava ter esse livro. Tem esse livro para quê? Eles não obedecem esse livro. Eles passam por cima desse livro. O que esse livro significa para eles? Nada. Porque eles vão pelo seu achismo, pelo estatuto que eles criam dentro da sua própria denominação. Meu irmão, se você tinha dúvida o que é a Escritura Sagrada e o que é a Bíblia, hoje você fica sabendo que este livro, a gente chama, que eu também chamo Bíblia Sagrada, mas sagrado é os escritos, que foi mexido. Esse já foi mexido e remexido. Então deixou de ser um livro sagrado. Fique com essa palavra. Que Deus conceda graça sobre a sua vida. Não estou te trazendo confusão, mas estou te trazendo entendimento para você saber que Bíblia é uma coisa, a Escritura é outra. Tem gente que faz tudo igual. Não é. Graça e paz para todos. Bye, bye.